dando prosseguimento à leitura da aceleração, transformação das estruturas temporais na modernidade. Hoje é o quarto encontro, não é isso? E apoio do GAP filosófico, leitor subversivo. Então, vamos lá, né? Pedir também vocês depois deem uma olhadinha nos canais da gente, dê uma visitada lá, ver o que tem. Tem muitos vídeos além desses, né? Ajuda aí a galera. Bom, vamos lá. Paramos na página 43. Que as pessoas, além disso, só realizam experiências de ressonância, por regra, quando adotam elas próprias uma atitude disposicional, sensível à ressonância, isto é, quando estão dispostas a se deixar envolver por um modo de ressonância, tem sua razão de ser. Como expus, ressonância implica uma abertura para o mundo, a qual pressupõe a disposição a escutar uma outra voz, e por ela deixar-se tocar. Essa disposição engloba fazer-se suscetível e aceitar o risco de se modificar e se tornar outro. E aqui o Bernharden tem como tradução também mudar, né? Transformar e mudar. Continuando. Sem que se possa dizer o que derivará dessa transformação. Justamente isso deve ser indicado com o conceito de indisponibilidade e de assimilação. Ressonância disposicional ou disposição à ressonância não constitui, ou apenas dificilmente, aquele que experiencia o mundo enquanto desprezado ou hostil, pois um mundo hostil à frente anuncia fechamento e disposição ao conflito. Nesse sentido, o estranhamento disposicional pode ser resultado de uma experiência falha de alta eficácia. Aquele que, graças aos seus predicados biográficos, parte do princípio de que o mundo e os outros não são alcançáveis, antes de que deva opor-se a defender-se contra eles. Dificilmente conseguirá ser bem-sucedido em um modo de ressonância. Lembrando que aqui está a alta eficácia, tem aquele significado que a gente viu na tabela anterior, né? De que seria a possibilidade de você estar disposto a uma certa abertura ao outro, né? Essa alta eficácia a qual o Hartmut Rosa comenta na página 41, né? Que seria o contato segue-se de uma resposta eficaz do sujeito, na qual este realiza a experiência de também conseguir, por sua vez, alcançar e mover o outro lado, né? A possibilidade de se transformar e poder mudar o outro também, transformar o outro. Continuando, uma crítica social tal qual tentei desenvolver aqui deve, portanto, se perguntar como se constituem as condições de socialização que permitem aos indivíduos tornar, enquanto modo base de sua relação individual com o mundo, uma ressonância disposicional ou um estranhamento disposicional, isto é, uma atitude reificante, agressiva em relação ao mundo. Muitas evidências apontam para o fato de que as instituições educacionais das sociedades ocidentais são compostas de tal modo que as possibilidades e habilidades para a assimilação do mundo distribuem-se desigualmente. Assim, elas permitem e possibilitam às crianças pertencentes às camadas educadas uma constituição de diversas ressonâncias sociais, materiais e existenciais, de modo que essas crianças fazem falar fragmentos do mundo. Ao mesmo tempo,
as provenientes das assim chamadas camadas deseducadas são obrigadas, em todas as três dimensões, a um modo de relação muda e estranhada com o mundo. Eu não sei por que ele chega a essa conclusão, e eu realmente eu tentei compreender aqui essa afirmação dele, mas enfim. Eu acho que eu não peguei, não. Só o trechinho que você disse que não pegou. Eu tentei entender um pouco essa afirmação dele, né, de que evidências apontam para o fato de que as instituições educacionais das sociedades ocidentais são compostas de tal modo que as possibilidades e habilidades para assimilação do mundo distribuem-se desigualmente. É meio que parece ele dizer que as crianças com uma certa formação educacional melhor podem se fazer falar fragmentos do mundo, né? Parece ter uma certa capacidade de, talvez, de compreensão do mundo maior do que aquelas que não têm uma formação educacional tão boa. Pelo menos isso é o mais, talvez, próximo do que ele queira falar, mas eu acho que carecia de mais. Não sei se ele vai explicar mais adiante, mas vamos lá. Uma crítica das condições de ressonância deve também, no entanto, trazer ao olhar a feitura institucional das esferas operacionais da sociedade, bem como as práticas nela dominantes. Onde quer que estas sejam organizadas sobre uma base concorrencial, é inevitável que haja a dominância de uma disposição reificada à eficiência e otimização. Não se pode, ao mesmo tempo, concorrer e ressoar com alguém. Ainda mais, como tentei deixar claro no presente livro, medo, estresse e pressão temporal são, por excelência, algozes da ressonância. Elas impõem um fechamento disposicional contra qualquer coisa que não seja voltada a um fim pré-definido e diminui sistematicamente uma disposição à empatia. A reconstrução neoliberal da economia mundial e da sociedade intensificou ainda mais essa constituição institucional. Segundo minha observação, isto conduziu a uma dicotomização da praxis da vida. As pessoas sentem-se em suas vidas cotidianas e nas esferas sociais dominantes, no âmbito da ciência e da economia, da assistência e da formação, do direito e da política, lançadas sob os imperativos de uma lógica de aumento reificada, a roda de hamster, e procuram, sobretudo, em sua vida privada e em situações extraordinárias, opor a esses imperativos enclaves de ressonância. Assim, elas sonham com suas férias nas praias do Pacífico Sul, nas quais esperam estar no mundo de forma completamente diferente daquela com a qual estão no trabalho ou no supermercado. Mas também sonham com um concerto de sexta-feira à noite, para o qual pagaram caros ingressos, ou com um passeio na floresta no domingo de manhã. A praxis ritual da sociedade moderna concebe tais contextos como puros ancoradouros de ressonância, os quais nenhuma coação alienante ou reificante deve perturbar. Também os difundidos movimentos e ideologias de desaceleração, bem como as iniciativas Slow Food e as tendências do Mindfulness, não são, realmente, motivadas pela promessa de lentidão enquanto tal, e sim pelo anseio de encetar uma outra relação com o mundo e com o próprio eu, que não seja apenas o do modo de otimização. Claro, este ir e vir entre um modo cotidiano, mudo, caracterizado por relações reificadas com o mundo, no qual nada se nos dirige, no qual não conseguimos mais ser tocados,
antes no qual nos opomos com estranhamento à natureza, às ferramentas, às pessoas, às coisas e, por fim, a nós mesmos, e um modo profundamente receptivo, o qual objetiva produzir, como quer que seja, harmonia e melodia, não permitindo, consequentemente, ressonância no sentido do encontro com o outro, e dificilmente permitindo experiências de intervenção autoeficaz sobre o mundo. Enfim, este ir e vir conduz antes a cansativas simulações de ressonância, da qual as formas ressonantes não do estar no mundo, e tem por consequência o fato de que experiências de alienação, no sentido de um emudecimento do mundo, superam continuamente a si mesmas. Uma crítica social orientada pelo conceito de ressonância deve visar fazer das práticas cotidianas e também das instituições dominantes algo mais sensível à ressonância, de tal modo que, por exemplo, a relação social com a natureza possa se instituir sobre uma nova base. Essa relação é marcada e cindida pelas condições do modo moderno de aumento, da forma que a natureza é, por um lado, extremamente reificada pela ciência, pela técnica e pela economia, como no campo da indústria extrativista, e, por outro, tomada como esfera pura, ou romantizada, de ressonância. Segundo minha percepção, a solução do assim chamado problema ecológico se encontra no seguinte ponto: um lidar com a natureza mais sensível à ressonância permite também seu uso e sua reificação, mas não os impõe e, ao mesmo tempo, institucionaliza os dois lados das condições com as quais nos relacionamos com a natureza. O conceito de ressonância não é, por si só, a solução para a patologia moderna do aumento, mas pode assim, espero, como um fio orientador, servir à busca por uma saída. Então, aqui conclui-se essa grande apresentação do tema, de certa forma, né? Porque a outra parte vai vir, ele faz um pequeno conto, uma espécie de alegoria da condição da aceleração. Mas aqui eu gostaria de pontuar algumas coisas que eu acho bem interessantes. Primeiro que ele toca aqui numa parte sobre educação, e essa é a parte que talvez eu precise me aprofundar mais um pouco, porque fica meio que um pouco fora, né? A impressão que eu tenho é um parágrafo que ficou assim meio deslocado, porque ele fala sobre essa condição da formação do jovem. Ele fala que tem aqui, faz uma espécie de acordo com minha pesquisa, tal, só que ele não parece amadurecer muito essa ideia. E o outro ponto aqui sobre essa forma meio que bifurcada, né? Em que a nossa sociedade, embora regida pela compulsão aumentativa, ela parece dar uma certa possibilidade do indivíduo sair desse momento acelerativo e fazer alguma coisa fora, né? E aí ele vai dar alguns exemplos, né? De estados em que pode haver essa saída, mas é uma saída momentânea, não é uma saída permanente desse fluxo acelerativo e compulsivo da aceleração, né? Mas há possibilidade, pelo menos ele mostra certos vislumbres, né, de possibilidades de sair dessa condição, mas que são esses algozes, né, da ressonância sempre parece estar preponderante na existência desse estar no mundo do indivíduo.
onde as possibilidades de ressonância parecem ser menos continuadas, né? Dessa forma. O que vocês acham? Não, o que me pega aí nessa questão, eu tava meio que querendo falar isso já. Se você puder falar, né? E se tiver alcance também, né? O que é que você entende por autoeficácia? Porque no trecho do livro dele. Porque, na verdade, o que me interessou no Rosa é justamente a comparação da questão da ressonância com reconhecimento. Né? E Aham. eu até tô com uma questão separada ali, né, para comentar daqui a pouco, para fazer uma leitura, assim, só para complementar a sua abordagem, né? Que ele cita essa questão da autoeficácia, né? Que a Aham. autoeficácia, pelo menos pelo que eu entendi no trecho que ele cita lá, e daqui a pouco eu posso pegar. Eu Uhum. só queria escutar agora o que é que você entende por autoeficácia, para talvez eu trazer essa questão em outro momento, né? Ele traz isso como uma espécie de possibilidade e impossibilidade entre a ressonância e o reconhecimento, porque, segundo palavras do próprio Rosa, no texto dele, que é o Resonance, a Sociology of Our Relationship to the Aham. World, né? Ele traz essa abordagem, né? No sentido, em um trecho, assim, ele fala muito pouco sobre Hegel, porque eu dei uma, assim, fiz uma peneira no livro inteiro, mas ele fala nesse trecho sobre Hegel, né, e ele fala sobre a interpretação do reconhecimento do Honneth, que é o título do livro, que é A Luta pelo Reconhecimento. Né? Aham. E é uma distinção que ele faz nesse aspecto, que a ressonância não implica, né, uma espécie de disputa, né? E que essa noção de autoeficácia, de alguma forma, pelo menos ele me deixa entender que há uma autoimplicação, né, da própria ressonância que, em algum momento, produzindo-se uma certa afetação dessa ressonância como possibilidade de um encontro, na linguagem espinosista, né, os bons encontros ressoam, na minha concepção, né, criam ressonância, criam uma certa linearidade de um bom encontro, digamos assim. Aham. Né? Mas a Aham. falta dele, ou pelo menos a experimentação dele e a não Oi? fazendo esse paralelo, né, Cortou aí, cortou. produziria talvez. Deu Oi? um corte, deu um corte aí. Repita aí, por favor. Deu um corte aí. Então, repetindo, vamos lá. Talvez uma vez conhecida a ressonância, né, ele diz com essas palavras, né, na ausência dessa ressonância, desse bom encontro, né, em um dado momento, isso pode recair em termos de sujeito, que é uma palavra, uma terminologia que você está usando no estudo sobre Rosa, né, poderia produzir uma espécie de alienação degenerativa inequívoca, né, Uhum. desse sujeito. Aham. Mas não é bem esse o ponto. O ponto é que, tipo, essa palavra, né, que ele utilizou, né, me recorda aí o termo, né? Da autoeficácia. Autoeficácia. Obrigado. Essa autoeficácia, ela estaria numa espécie de linha limítrofe entre uma certa composição distintiva entre a ressonância e o reconhecimento, porque o reconhecimento implica uma espécie de exclusão. E Aham. meio que ressoa algo que eu trouxe certa vez sobre Hegel, que no Hegel, o processo do Aufhebung é um processo de negação e assimilação e manutenção dessa assimilação como continuidade progressiva. Né? Mas eu só queria escutar agora a questão de como é que tu entende a questão da autoeficácia, né? Qual o lugar da autoeficácia nesse ponto aqui que você trouxe no texto e como talvez você perceba nessa questão geral. Bicho, a autoeficácia para mim parece ser realmente um momento em que seria uma instância, uma dimensão do contato entre os indivíduos, a qual se produz algo, né? Ele, Mas esse algo é ressonante ou é reconhecido? ele, ele, Ou é, é os dois, ou ele, pode ser ambos? ele, é, ele é produto dessa ressonância. Porque a ressonância, ela implica quatro elementos, certo?
ela implica 4 elementos, que seria a afetação, a Perfeito. autoeficácia, a transformação e ainda a disponibilidade. A autoeficácia é justamente essa capacidade, ou essa seria mais uma resposta, né? É uma resposta de uma dimensão de contato entre os indivíduos que afeta não só o físico, mas o mental também. Então, Perfeito. eu acho que o termo que você utilizou, eu gostei bastante. Inclusive, anotei aqui, o bom contato. Né? Esse bom contato não implica em me transformar em coisa e nem transformar o outro também em coisa, certo? Mas é um tipo de, de contato em que ambos estão em uma mesma possibilidade transformativa de ambos. E essa seria uma resposta a essa possibilidade desse encontro, desse bom encontro. Então, seria mais uma resposta a essa possibilidade, nesse contato, do que necessariamente algo impositivo, autoimpositivo a respeito de um contato com o outro, ou de deixar o outro se reificar desse contato. Ele, na verdade, ele tenta justamente eliminar essa parte da reificação, dessa possibilidade de transformar tanto eu como o outro em coisas. Então, seria realmente um bom contato, um bom um afeto ou uma afecção que une não só o físico e o mental como resposta a esse contato, a essa troca de experiência entre os indivíduos, ao ponto de ser transformativo. Né? Não lhe tira isso quem você é, mas também não te impede de se transformar a partir desse contato com o outro. Só para complementar rapidinho, eu Eu acho, achei ótimo a eu sua acho que esse resposta. bom Eu achei contato, ótimo. esse bom relacionamento, esse termo que você utilizou, desculpe, Alberto, esse termo que você utilizou, eu acho muito bom, muito bom. Não, eu achei. Diga, diga. Já concluí. Não, eu acho ótima a sua resposta, porque é justamente mais ou menos a questão que eu queria trazer, né? Porque nesse ponto, lógico que é óbvio que eu não li um livro inteiro do Rosa, inclusive esse livro tem 700 páginas de ontem para hoje, né? Eu peguei um fragmento, né? Uhum. Sacou? Aí esse fragmento eu joguei aqui pra gente, sei lá, brincar, né? Aqui. Eu acho bacana isso. E aí, E aí eu me pergunto, será que o Rosa leu alguma coisa de Spinoza? Porque se ele está implicado com Hegel, de certa forma também está implicado com Spinoza, porque Spinoza, de certa forma, é um desmonte de Hegel em alguma medida, né? E talvez essa noção de ressonância, com essas impressões, e o mais engraçado é isso, né? Que foi totalmente intuitivo. Eu não trouxe Spinoza, eu não pensei em trazer Spinoza. Spinoza me veio agora, sacou? Perfeito, Spinoza chegou aqui. perfeito. Me faz pensar nisso. Será que tem uma influência nesse sentido? Talvez sim, talvez não, seja direta ou indireta, mas porque a desmobilização, né, da ressonância em detrimento do reconhecimento validado por Hornet, por exemplo, né, tem uma demarcação muito clara, especificamente nesse trecho que eu li do Rosa, né, referente ao que ele digamos assim, compreende como um ponto fraco ou alguns pontos fracos do reconhecimento, como essa Uhum. espécie de sobreposição, que é algo que está presente no Hegel, entende? Uhum. Pô, isso é muito, muito interessante, velho. Eu gostei Sim, sim, dessa, sim, essa questão. Vai gerar um corte aí, essa sim. abordagem. Porque essa tensão Spinoza-Hegel, ela sempre tá presente, velho, em vários momentos, sacou? É muito interessante isso. Rapaz, eu nunca tinha A pensado. ideia de positividade e negatividade, do Bill Churran, inclusive, Uhum. tem um pano de fundo Spinoza-Hegel, entende? Uhum. Enfim, Uhum. Sim. Rapaz, prossiga aí. Obrigado, é, obrigado. e é interessante você ter notado isso. Eu não tinha notado isso, não. E olha que Spinoza é um autor assim
Eu li muito pouco, mas o pouco que eu li eu gostei bastante. É possível, velho. É possível. É bem possível. Eu tô aqui pensando agora nisso. Vou botar aqui nas minhas anotações, dar uma olhada no Spinoza se algo. Talvez não tão diretamente, mas indiretamente, né? É uma Sim, pesquisa que fazer, né? é. Não, com certeza, com certeza. Acho que você notou aí algo interessante mesmo. É isso aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então vamos lá, né? E aqui ele entra uma nova fase, assim, vamos dizer assim, que é que é uma Como, pequena. como é essa nova fase? Ele vai entrar em outro tema, ele vai fazer uma espécie de prefácio de abordagem poética, é o que exatamente? Rapaz, me parece uma espécie de alegoria para explicar a questão da aceleração, porque depois é que ele vai entrar mesmo na parte mais complicada, que vai entrar as questões das estruturas do tempo. É, a gente pode ler uma parte, tem uns dois parágrafos últimos que eu gostaria de pular, que é só agradecimento. Mas eu acho Entendi. interessante essa parte, porque é uma parte meio que literária, assim, uma veia literária do Rosa. Eu achei interessante. Que a gente pode ler. Beleza, beleza. Se vocês permitirem, claro, se vocês quiserem. Não, é assim, não, ok. É assim, quem comanda é você. Eu só tô curioso para saber porque você anunciou essa questão. Só queria saber mais ou menos o que é que vem por aí. Joia, joia. A gente, a gente vai dar uma lida rápida, porque não tem muito o que dizer. Antigamente, antes da invenção da tecnologia, se Paciêncio de Cairós quisesse enviar uma mensagem a seu amigo Efêmeros em Cronos, que também O que é que ele ficava quis no dizer rei. com invenção de tecnologia? Oi? O que é que ele quis dizer com invenção de tecnologia? A invenção da tecnologia é a tecnologia mesmo em si, né? Talvez um certo tipo de Da tecnologia. Talvez maquinaria, a né? pergunta seja essa. Da maquinaria mesmo, do construir algo que sirva como uma extensão do corpo, né? Que toda Mas aí tecnologia é uma extensão do isso aí corpo. é neolítico, né? Desde o neolítico então, né? Desde Sim, antes. mas aqui ele vai meio que. Vocês vão perceber que vai virar uma espécie de alegoria. Vocês vão perceber isso. Então, antigamente, veja os nomes, né? Ele vai utilizar aqui Kairos e Cronos e efêmeros, que são palavras bem importantes aqui no contexto do projeto dele. Antigamente, antes da invenção da tecnologia, se Paciêncio de Kairos quisesse enviar uma mensagem ao seu amigo Efêmeros em Cronos, que também ficava no reino da Utêmpia, era um tempo no qual já não se fazia mais tão exatamente a distinção entre morfemas gregos e latinos, teria que percorrer penosamente o caminho até lá a pé, para o que necessitaria de 6 horas, ou com um burro de 3 horas e meia. Em ambos os casos, Paciêncio incorreria em grande carência de tempo, Zeitnot, pois não poderia estar de volta antes do almoço, ou caso saísse logo após o almoço, teria que pernoitar em Cronos, o que causaria não apenas conflito com sua mulher, como também a perda de um dia inteiro de trabalho. Hoje, porém, Paciêncio pegou sorridente o telefone, transmitia a mensagem a Efêmeros e conversou um pouco sobre o tempo. Depois do que fumou confortável e comodamente um cachimbo, alimentou o gato, trabalhou por meia hora e, por fim, preparou o almoço junto de sua mulher. Para isso, utilizam geralmente o micro-ondas. E sim, o trabalho também não era mais como antigamente. Antes da introdução da tecnologia, ele trabalhava o dia inteiro com os livros que, como copiador municipal, tinha que reproduzir. Caso fosse um volume grosso,
não teria conseguido nem sequer uma vez chegar ao fim da obra, após um dia de trabalho. Hoje, ao contrário, Paciêncio calmamente ligou a copiadora pela manhã, bebeu uma xícara de café, até que a máquina estivesse pronta para o funcionamento e copiou o modelo 10, 20 vezes, de acordo com a demanda atual de cópias em Kairos, sem gastar mais que 20 minutos. Depois, à praia nadar. À tarde, Paciêncio trabalhou mais. Finalmente, ele tinha tempo para se sentar no jardim, conversar com sua mulher, tocar música, filosofar, ou até para ler os livros copiados, caso fossem interessantes. Era maravilhoso poder gozar a vida sem carência de tempo, nem compromissos. Se quisesse ter uma foto de sua mulher, de seu gato ou do pôr do sol no mar para legar como recordação a seus bisnetos, era só pegar sua câmera digital na sala e apertar um botão. Com uma fantástica precisão de detalhes, a foto surgia da impressora após alguns instantes. Não era mais preciso incumbir seu amigo, o pintor, a Eternos, que antigamente pincelava por horas e nunca tinha tempo livre, enquanto passeava para paparicos e, por vezes, até com alguma violência. No entanto, Paciêncio agora raramente sentia vontade de fixar alguma coisa em foto para desfrutá-la mais tarde ou legá-la ao mundo futuro. Quisesse ele, quando lá fora as noites tornavam-se frias, ter um confortável aquecimento dentro de casa, não precisava ir à floresta apanhar lenha, para em seguida acendê-la trabalhosamente, e ainda assim poder gozar do calor apenas por um tempo limitado. Ele simplesmente ligava o aquecedor, conectado às turbinas eólicas na praia, e literalmente com um girar de mão, a sala se aquecia como numa suave tarde de verão. Paciêncio estava feliz e se sentia afortunado. Ele tinha ganhado tempo, quase um tempo inesgotável. E o curioso é que agora não era mais assaltado, como antes sempre era, pela desconfortável sensação de tédio. Ele finalmente encontrou, como diriam as pessoas antigamente, a bonança. A abundância de tempo e a imensurável tranquilidade havia feito dele um homem e de Utêmpia uma nova sociedade. Durou o século XX adentro, tenha se tornado a realidade, um mundo que tivesse livrado das amarras da escassez de tempo e da pressa, que tivesse se emancipado do tempo e o transformado de bem escasso em bem abundante, que a moderna eficácia tecnológica e econômica produzirá a tal sociedade utêmpica, é uma convicção da qual os advogados do processo técnico-econômico quase nunca duvidaram, e que ainda se encontra, por exemplo, em Ludwig Erhard. Esperávamos sempre que um dos resultados benéficos da prosperidade econômica, propiciada pelo progresso técnico, seria um estilo de vida tranquilo e harmonioso, uma vida na Acádia. Observa com precisão o economista sueco Staffan Linder. O filósofo inglês Bertrand Russell defende em sua obra de 1932 Elogio ao Ócio a opinião de que a sociedade arcádico-têmpica já estaria, em princípio, estabelecida. Sua completa concretização seria impedida meramente por um ethos irracional protestante de trabalho. Até mesmo em 1964, a revista americana Life alertava para o excesso massivo de tempo iminente na sociedade moderna, que traria consigo problemas psicológicos graves. Americans now face and utilize the task ahead, how to take life is, era manchete na edição de 21 de fevereiro daquele ano. Traduzindo, os americanos enfrentam agora um excedente de tempo. O desafio para o futuro, como levar uma vida tranquila. Nossa sociedade de hoje se assemelha à cidade utêmpica, de Kairos, em diversos aspectos. E é, por outro lado, radicalmente diferente dela. Mas por qual motivo? A velocidade da vida aumentou. E com ela, o estresse, a pressa e a falta de tempo
é o que se ouve reclamar por toda parte. Embora nós, exatamente como em Kairos, possamos, através da aceleração, ganhar enormes quantidades de tempo, em quase todos os campos da vida social com a ajuda da tecnologia. Não dispomos de tempo, embora ganhemos em abundância. Explicar esse imenso paradoxo do mundo moderno e seguir o rastro de sua lógica oculta são os objetivos deste livro. Para tanto, é necessário, segundo a tese que guia esse trabalho, decifrar a lógica da aceleração, uma suposição aproximada dentro do contexto da história introdutória é a de que o tempo que Paciêncio ganha é novamente perdido, já que a copiadora, a máquina fotográfica e o aquecedor com os quais ele economiza tempo precisam primeiramente ser produzidos e adquiridos. Supondo que também Kairos haja produção por divisão de trabalho, Paciêncio tem que reproduzir, após a descoberta da técnica, proporcionalmente mais livros que antes, o que pressupõe, por sua vez, que a demanda de livros em Tuêmpia também tenha crescido correspondentemente. Dessa forma, a administração do tempo, apesar da promessa da tecnologia, poderia ter se transformado em um jogo de soma zero, ou até mesmo de soma negativa. Os moradores de Utêmpia precisariam do mesmo tanto, ou talvez até de mais tempo que produzem e conseguirem adquirir os aparelhos economizadores de tempo, do que o tempo que com eles economizam. Isto remete àquela história já contada em diversas variantes e lugares do pescador e do empresário de sucesso. E aí tem a anedota, né? Em uma longínqua zona rural do sul da Europa, um pescador está assentado à beira da praia pescando com a velha vara de pesca tradicional. Um rico empresário, passeando sozinho de férias no litoral, observa o pescador por algum tempo. Balança a cabeça e vai falar com ele. Pergunta por que ele pesca ali, sendo que mais adiante, nos recifes, ele poderia com certeza duplicar seu produto. O pescador o olha espantado. Para quê? Pergunta sem entender. Ora, os peixes a mais ele poderia vender no mercado da próxima cidade e com lucro comprar uma vara de pesca de fibra de vidro e isca especial de alta eficiência. Assim, a porção diária de pescado poderia facilmente ser duplicada. E depois? Pergunta ao pescador, ainda sem entender. Depois, retruca o empresário já quase impaciente. Ele logo poderia comprar um barco, velejar até águas profundas e pegar 10 vezes mais peixes, de forma que ficaria em pouco tempo rico o suficiente para poder adquirir um barco arrastão de última geração. O empresário está radiante, empolgado com a sua visão. Sim, diz o pescador. E o que eu faço depois? Então, devaneia o empresário. Ele logo dominaria a pesca em toda a costa, podendo assim deixar que uma frota pesqueira inteira trabalhasse por ele. Aham, replica o pescador. E o que eu farei se eles trabalharem por mim? Bom, então ele poderia ficar o dia todo sentado na beira da praia aproveitando o sol e pescando. Sim, disse o pescador. Isso é o que eu já estou fazendo. Claro que essa história é deveras ingênua. Ela sugere que o altamente improvável auge da sôfrega história do desenvolvimento, que o empresário quer tornar atraente para o pescador, seja igual ao ponto inicial, que o pescador, no fim das contas, mesmo tendo sucesso, nada ganhou. O empresário aparenta ser uma vítima evidente do ethos protestante de trabalho, lastimado por Russell. O trabalho se torna um mero fim em si mesmo. O caminho do estado inicial até o resultado final é um jogo de soma zero, na melhor das hipóteses. Mas claramente a história, de fato, não é circular. Os pontos iniciais e final são apenas aparentemente idênticos. Na realidade, eles são extremamente distintos. O pescador tem que pescar, porque assim ele garante sua subsistência, e porque não possui alternativa,
O rico empresário, ao contrário, pode pescar, mas pode também fazer milhares de outras coisas. A ampliação do horizonte de possibilidades é, portanto, um elemento essencial da promessa da aceleração. Através disso, modifica-se também, imperceptivelmente, a natureza do pescar na praia. O empresário está ciente de que poderia estar fazendo várias outras coisas. Uai, parou? A coisa... O áudio dele travou, alguma coisa assim? Não. Caso o empresário seja, em seu sossego de pescaria, perturbado por essa consciência, ele nos faria ocorrer algo bastante familiar, também nada menos insensato. Agora acho que travou. Foi, deu uma quedinha aí. Tá travando pra mim também. Então, tá travando. Eu acho que é tipo, é um texto que tem uma pretensão de ser poético, mas tem algumas indicações aí que são Esta bem dessa... assim. Oi? Tu sumiu assim por 1 minuto quase. Ai, caramba. Não, mas acho que não chega a ser 1 minuto, assim, completamente não. Não, eu Deve gosto de faltar aí exagerar porque já dá uma atenção pro cara recomeçar de antes. Então não estraga o meu susto, não, por favor. Vocês querem que eu repita? Volte? uma página. Repete, Uma página. repete, assim, sei lá, o quanto tu quiser repetir, porque eu não sou capaz de determinar, não. Bora lá. Parágrafo anterior. Claro que essa história é deveras ingênua. Ela sugere que o altamente improvável auge da sôfrega história do desenvolvimento que o empresário quer tornar atraente para o pescador seja igual ao ponto inicial, que o pescador, no fim das contas, mesmo tendo sucesso, nada ganhou. O empresário aparenta ser uma vítima evidente do ethos protestante de trabalho, lastimado por Russell. O trabalho se torna um mero fim em si mesmo. O caminho do estado inicial até o resultado final é um jogo de soma zero, na melhor das hipóteses, mas claramente a história de fato não é circular. Os pontos inicial e final são apenas aparentemente idênticos. Na realidade, eles são extremamente distintos. O pescador tem que pescar, porque assim ele garante sua subsistência e porque não possui alternativa, o rico empresário, ao contrário, pode pescar, mas também pode fazer milhares de outras coisas. A ampliação do horizonte de possibilidades é, portanto, um elemento essencial da promessa da aceleração. Através disso, modifica-se também, imperceptivelmente, a natureza do pescar na praia. O empresário está ciente de que poderia estar fazendo várias outras coisas, as quais deixa de fazer enquanto pesca. O passeio de barco, a inauguração do campo de golfe, a viagem à próxima atração turística. Caso o empresário seja, em seu sossego de pescaria, perturbado por essa consciência, ele nos faria ocorrer algo bastante familiar. Embora nada menos insensato, trata-se do modo de perder alguma coisa, o que impede de estar no mundo, da mesma maneira como o pescador idealizado está. No entanto, seu medo de perder alguma coisa não possui raízes meramente hedonísticas, mas também razões empreendedorísticas. Enquanto o empresário pesca na praia, a concorrência desenvolve novos e melhores navios, amplia seus direitos de pesca, contesta seu monopólio na costa, e está dessa forma sempre ali, prestes a arruinar sua pescaria sossegada. Simultaneamente, modificam-se as tarefas de seguro de saúde, de companhia telefônica, da energia elétrica, tanto de sua empresa quanto de sua residência e as condições de fundo. Essas condições, em alemão, condições de investimento, ante as quais ele gerencia sua riqueza, também estão mudando. Talvez ele devesse dar mais atenção a elas em vez de, esquecido do tempo, pescar. Caso contrário, Ô, Nelson, você ainda os tá aí? amigos
Caiu de novo, caiu de novo. Ah, vê só, vê só, vê só, vê só. Não, Segundos. peraí, tá Oi, ouvindo agora? tô, Tá aí? tô sim. Assim, pô, eu acho que, tipo, assim, tem quantas páginas esse texto aí que ele tá. Tem mais 2 páginas e meia. Pô, porque assim, me parece que tem elemento pra cacete aí, só, né, nessas questões aí. Eu não sei se tu tem condições de comentar, assim, as tuas percepções sobre isso. Eu teria muita coisa pra discutir aqui sobre esse texto aí. Tem uma densidade, tem uma, digamos assim, tem algumas posições que poderiam ser questionadas, que o leitor ensaiou apontar aí, mas eu não sei se seriam exatamente o que ele está desdobrando, aí já seria uma outra questão para discutir também. Eu acho que, tipo, valeria só um encontro para tentar entender o que é que ele está falando aqui, tá ligado? Mas assim, tu tem Aham. condição Ele está falando de aqui a questão do. de O que eu fazer. posso resumir Não, eu assim? queria que ele Não, É uma terminasse a questão leitura aí, de aí a peraí, gente... calma, vamos falar cada um de uma vez. solução, a questão da abundância de tempo. A tecnologia ela possibilitou propiciar uma abundância de tempo. Só que essa abundância de tempo ela não disponibiliza Mas aí tempo. eu faço uma pergunta que o leitor fez no começo. Que tipo de tecnologia ele está se referindo aqui? É um certo uma fundação de um tipo de tecnologia, é? Não, não. Ele está fazendo aqui, ele está contando uma Tecnologia como um história. todo? Porque, tipo, partir de uma ideia de totalidade de tecnologia eu acho meio, assim, complicado também, né? Não sei. Não, Mas, assim, prossiga. ele está aqui fazendo uma alegoria de uma experiência contemporânea. Certo? Uma Não, ok, experiência mas essa contemporânea. experiência, ela parte de que conexão alegórica dentro da ideia? Da ideia de tempo é que veja, os personagens, né? Tanto a primeira parte como a segunda, ele fala das possibilidades que as tecnologias deu, a possibilidade de dar abundância de tempo. Exemplo, algo que você Pronto, então foi. esse é o fundamento da alegoria, basicamente, então. Então, é isso que eu estou tentando. Beleza, não, beleza, eu entendi. É isso que eu queria saber. Tá ligado? Ok. Ah, então, embora a gente crie tecnologia para dar essa mudança de tempo, nós não estamos nós não conseguimos aproveitar essa abundância de tempo. Tá entendendo? Então, Não, eu entendi, porque tipo, a alegoria também tem que ter um ponto de partida, né? sim, sim. Do processo. Aí é só isso que eu queria perceber. Uhum. Ele faz aqui uma alegoria misturando assim um pouco do passado com o presente, né? Porque ele pega ali os nomes. Se vocês perceberem, ele pega uns nomes que tem a ver com o tempo, né? Cronos, Kairos, Aham. Paciêncio, né? De paciência. É, Então ele meio que brinca com esses termos, criando uma alegoria demonstrando que a tecnologia, embora tenha dado essa abundância de tempo, nós não dispomos de tempo. É um paradoxo. Entendi. Não, mas é tipo assim, é que tipo, eu conheço uma divisão da vivência do tempo no Ocidente que é colocada tipo assim, primeiro, o tempo a vida do homem era regulada pelo tempo natural, o Aham, tempo cíclico da natureza, dia, noite, aham, estações do ano. Depois passa para o tempo da religião, regulada pelo calendário dos festejos e dos rituais da igreja e pelo relógio da igreja, né? aham. Pelos eventos da igreja, né? Sim, Marcado por isso. Aí depois vem o tempo da Revolução Industrial, o tempo do aham, trabalho, o tempo do relógio mecânico, tudo aham. mais. Ele está se referindo, parece que ao terceiro momento aí, o momento do texto eu pensei assim, não, ele só pode estar falando do momento da Revolução Industrial aí, tempo da imersão do capitalismo. A análise dele tá focada aí em fazer uma alegoria do capitalismo ou ele está fazendo meio que uma alegoria universal sobre o tempo? Ele está fazendo a alegoria dessa possibilidade das tecnologias, certo? Você pode. Ele fez apenas uma localização fictícia, certo? Nesse ponto aqui, até esse ponto é fictício. Então ele faz uma certa alegoria
brincando com essa ideia de tempo, cronos e mobilidade, de possibilidades de você ter tempo para fazer algumas coisas porque inventou tecnologia, mas ao mesmo tempo você fica preso a sempre estar mantendo um certo ritmo de trabalho para manter a produção dessas tecnologias. Né? Mas Uma espécie de marcação temporal, né? não é rígido. Agora, nas outras passagens que vão vir em diante, a partir já do próximo capítulo, é que ele vai tocar nesse assunto que você tocou. Ele vai explicar essa mudança na história, da mudança do modo de trabalhar do período antigo e a transformação decorrente dessa mudança da produção, que ele vai dar pelo menos uma localização ali no período medieval, as estruturas familiares do período medieval, a questão do tempo ligado à natureza, e depois ele vai levando a gente para o tempo industrial, que já é algo marcado por horas, com tabela de horário. Então, isso que você está perguntando, ele vai tocar nesse assunto, mas que de forma bem metódica, e ele vai explicando direitinho como houve essa passagem de paradigma, de mudança, que não é só questão cronológica, é uma questão também subjetiva. Ele vai dar esse apanhado também, entendeu, leitor? Mas é mais adiante, logo depois do primeiro capítulo, ele vai começar a tocar nesse assunto. Aqui fica Ele não meio tá que dando uma uma ideia alegoria. universal desculpa aí. Então ele não tá dando uma ideia também universal de tecnologia aí. Como se Isso tecnologia que ele fosse Uhum. só a partir dessa era do relógio. Ou ele tá dando a entender essa Ele ideia? tá fazendo uma ilustração. Veja, aqui é uma Mas ilustração. isso vai se Aqui manter ao longo do tem uma livro? introdução, entendeu? Mas isso vai se manter ao longo do livro ou ele vai complexificar essa noção também? Ó, isso aqui acaba aqui, ó. Essa historinha com essas explicações, ela vai acabar aqui. Daqui em diante, que as estruturas temporais da sociedade é que vai mesmo entrar profundamente nessas questões mais metódicas, e ele vai explicar tema por tema, abordando isso que ele deu uma pequena introdução alegórica. Entendeu? Sim, aí tem umas passagens aí que é tipo a passagem do copista para a revolução da máquina de Gutenberg. Coisas desse tipo. Isso. Qual é o impacto que ele está querendo ver nisso daí? Porque A gente são processos de eu vou tecnologia diferentes. adiantar muito. É melhor que a gente vá aos poucos para ter um entendimento. Senão eu vou estar adiantando muita coisa. Entendeu? Ele vai falar sobre isso, mas mais adiante. Não vai demorar muito, não. Certeza, 500 páginas. Sim, porque porque tem outros elementos. Entendeu? Ele vai colocar a par outras questões, outros elementos. Ele vai falar sobre as instâncias da aceleração. Ele vai falar do aspecto tecnológico, ele vai falar do aspecto social, ele vai falar do aspecto econômico. Ainda tem elementos pra caramba, bicho. Ainda tem elementos pra caramba. Até eu acho que vai contemplar a dúvida dele sobre Marx, né? Como é que ele trata Marx nesse contexto? Né? Aí a gente só mais adiante. Só mais adiante. Aí é bom a gente seguir a lógica do texto para a gente não dar esses pulos. Beleza, só tô colocando algo que ele trouxe ali, não tô querendo que você explique isso, né? Então, já dá para desdobrar aí como é que ele está querendo utilizar, porque parece que Kairos, Cronos e, sei lá, Passeidon aí, ou Paciêncios. Sim, porque Kairos, Cronos e não Ion, né, também, porque, entende? Hã?
Por que Kairos, Cronos e não a utilização de uma perspectiva temporal circunscrita em Ion? Porque talvez ele esteja querendo, né, digamos assim, tornar latente a perspectiva da temporalidade cronificada, ou não, né? Ou queira justificar. Sim. Ele tá brincando aí com justamente com essas concepções de tempo, né? Que o Kairos é o tempo do aproveitamento, né? Do aproveitamento da vida, do aproveitamento do estado aqui agora, tal. Enquanto que o Cronos é o tempo cronológico, datado, marcado por relógio, por data, por momentos estratificados, né, de uma totalidade temporal. Então, ele está meio que brincando com esses conceitos, porque esses conceitos vão ser retrabalhados a partir do primeiro capítulo. Porque essa parte tudo que a gente leu, essa parte toda, é apenas uma ilustração, uma pequena introdução e uma ilustração. Ele vai partir para o mais complexo mesmo depois que a gente começar ao tema das estruturas temporais. E sobre a referência a Rousseau, ele está meio que flertando com o pessimismo de Rousseau sobre as ciências e as artes? Rapaz, eu confesso a você que eu não lembro disso, não. É por isso que a gente tem que galgar esse caminho paulatinamente, olhando trecho por trecho, para a gente poder tirar. Né? Eu acho que tem alguns elementos bem complexos aí nessa textualidade que precisam ser examinados. E talvez seja uma questão para te explorar especificamente no próximo encontro. Exato. Mas meio que a ideia do Rousseau aí, de que ele começa o discurso, eu até peguei aqui o livro, faz anos que eu li, mas ele começa... Graças. Achei a página. Ele começa fazendo a pergunta: o restabelecimento das ciências e das artes contribuiu para aprimorar ou corromper os costumes? Ele já começa com esse tipo de pergunta, e ele vai fazendo aquelas desconhecem, blá blá blá. Até a ideia que a propriedade é um roubo e blá blá blá. Tudo isso aí, parece que ele está voltando ao Rousseau. O que me parece é que ele está pegando a questão fundamental levantada por Rousseau, né, e aproveitando esse delineamento. Agora, eu acho que a gente não consegue chegar a uma demarcação de que uso que ele está fazendo isso agora, mas assim, eu acho que sim, ele tá usando essa intersecção levantada por Rousseau aí. Me parece isso, claramente. Mas eu acho que é bom a gente começar na próxima, concluindo essa parte e já entrando nas estruturas sociais. A gente acha que poderia parar por aqui. O que vocês acham? Não, porque tem tudo a ver com a demarcação, né, entre uma concepção paradigmática de ciência e a impossibilidade dessa demarcação, inclusive. Eu não sei, o Rian entrou aí, eu não sei se ele quer colocar alguma questão, dar um alô antes de encerrar ou algo do tipo. Boa noite, Rian. Boa noite. Infelizmente ocorreu um problema e eu entrei muito tarde, mas eu estou ouvindo e estou gostando bastante da discussão. No momento eu não tenho nada a perguntar. Beleza, Nelson. Então, eu acho que tentar concluir o texto aí e a gente fecha. É o quê? Concluir essa guisa aqui de introdução? Sim. Não, é bom encerrar, porque vai se estender muito na discussão, velho. É porque ainda tem pelo menos mais uma boa parte, vai demorar uns 20 a 30 minutos ainda. É melhor a gente retomar na próxima. Aí a gente pega esse texto aí você traz essa questão de Rousseau, que eu acho importantíssimo, isso inclusive, né? E ver quais são os outros desdobramentos desse texto, a gente consegue partir deles, inclusive, sabe? Para discutir especificamente eles, inclusive. Eu acho que o próximo encontro, inclusive, vai ser praticamente só sobre isso. Assim, é a minha percepção, né? Não sei. Né? E eu acho que seria mais interessante, mas assim, uma sugestão também. Uhum.
E aí? Eu acho que a gente tem que parar por aqui também, para na próxima a gente concluir e ver onde que vai dar. Porque, tipo, já me chamou a atenção para a questão de que esse texto aí, né, tem algumas Aham. curiosidades, né, que precisam ser exploradas. Então é isso, né, eu acho que é isso. A Uhum. gente retoma na próxima segunda, a partir desse texto aí. Vou até dar uma olhada melhor nele, para Perfeito. examinar, para ver se eu não acho outras questões também, para trazer no Aham. próximo Sim, tempo. sim. Mas ele tem meio com a posição do Byung-Chul Han contra a tecnologia? Que o Byung-Chul Han Eu odeia acho que celular. não. Eu acho que não. Não vejo ele da mesma forma que nesse posicionamento diante da tecnologia. Byung-Chul Han, eu acho que é mais tem uma vibe bem oriental no sentido de Bem heideggeriana. eu ia dizer a vibe oriental na questão da pessoa que está realmente querendo sair desse espaço da agitação, né, e Tem o Zen encontro a budismo, um né? espaço mesmo de contemplação da existência. Ele traz umas coisas do Zen budismo, sobre a Isso necessidade de contemplação. No é, final do Sociedade do Cansaço, ele vai aham, falar do tempo da festa, da celebração, vai trazer isso, Platão. Aí isso. quando for chegar nessa parte aí, eu vou querer ler um trecho aí de um texto sobre Exu, falando sobre também esse tempo aí de celebração que o Exu fala pra gente trocar os dias de descanso. Você falou de Exu, o Richard entrou aí, coincidentemente. E Massa. aí, Richard, para falar dessa questão aí É legal. Eu acho isso interessante também, fazer essas pontes assim. Acho interessante. não é porque o Exu fala uma coisa parecida com Platão que é trazido pelo Byung-Chul Han, Ah, sobre escapar, sobre que a gente deve sobre a não viver para o trabalho, é no mesmo sentido aí, é que os homens foram feitos para serem meio que brinquedos de Deus, uma coisa assim, né? aham, Não foram feitos para trabalhar, que não devem ter seu tempo tomado para o trabalho, aham, mas aí tem que ter o seu tempo do trabalho. É meio que uma outra concepção de valorização aí do tempo da vida aí, que lembra isso. um pouco os gregos aí, né? Tem essa história de que os gregos teriam tomado parte do seu conhecimento lá da África também, né? Mas É, aí porque tem não uma porque justificação da escravidão também, né? E, porra, é um assunto assim que, porra. Mas assim, deixa eu. Já que o Richard entrou aí, Richard, a gente tá aqui há quase uma hora e pouca falando sobre esse texto. Quer dar uma palavrinha sobre alguma coisa aqui, porque a gente já vai encerrar, velho. Não sei se ele pode falar ou algo do tipo. Porra, o gato quase que deu uma voadora na minha cara aqui agora. Do nada. boa noite, café, dá mais voadores aí. E aí, Richard, quer dar um alô, falar alguma coisa? Ou não tem como falar? Eu acho que ele não tem como falar agora, não. É Beleza. porque a gente tá encerrando, a gente já vai encerrar mesmo. Mas Então, beleza, valeu por ter entrado aí. Daqui a pouco eu acho que vai rolar a zona, né? O Pedro não mandou nada. Ele É isso, parou, né? o Encerra aí, microfone dele encerra aí. parou. certo. Então a gente vai parar aqui no número 56, certo? Porque aí a gente retoma um pouco dessa discussão desse trechozinho para depois partir para o primeiro capítulo. Beleza? Quase saiu um capital aí de Marx. Tudo já então? Até a próxima, pessoal. Vou voltar pro Valeu, Xamã. Valeu, gente. Richard, valeu, Obrigadão. Rian, valeu, Nelson, valeu, leitor. Valeu. Obrigado. Até a próxima, Fica o pessoal. Boa Xamã noite. King, Pessoal. Valeu.